gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Lai e se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E hoje o tema da nossa conversa é sobre livros que não queremos ler. Tipo, livros que vão ser lançados esse ano, ou que já saíram. Pode ser livros antigos também, que todo mundo já leu e a gente não quer ler. E a gente vai tentar aqui justificar, ou não, talvez não tenha nenhum motivo de verdade. E é isso. Bom, ó, eu já começo reclamando, fazendo a mesma reclamação que eu vi no Twitter mais cedo, que o livro que eu não leria seria um Nona Casa, da Leigh Bardugo, porque era pra ele ser uma duologia, né? E saiu agora, parece recentemente, eu não tô ligada se foi muito recente ou não, mas saiu o segundo livro. E aí agora, essa mulher resolveu avisar que vai virar esquema de pirâmide. Então, assim, talvez venha um terceiro, teve coisas que eu não consegui fechar direito, não sei o quê. Então, acho que talvez precise de mais Não conseguiu fechar direito? Como assim? Sim, então ela não fechou de propósito. Ela planejou uma duologia, de repente ela disse, nossa, quer saber? Não, acho que eu vou escrever um pouco mais. Isso daí é golpe, isso aí é esquema de pirâmide. Então, um livro que eu não leria seria esse da Nona Casa, justamente por causa disso. Ela tem uma trilogia, ela é autora de Shadow and Bones, né? No Sombriossos. E ela fez certinha a trilogia do universo Grisha, e depois ela fez a duologia dos Corvos, né? Então, tipo, certinho, sabe? Tanto que ela fala várias vezes, não acho que há uma necessidade de fazer um terceiro livro deles, apesar de que o público pede muito. Agora que ela resolveu escrever Nona Casa, e ela viu que há interesse, a galera foi, e a galera diz, não, vamos continuar lendo. Isso é mau exemplo das outras autoras, sabia? Oi? É mau exemplo dessas outras autoras aí que estão fazendo 10 livros. Sim. Eu acho que da indústria do entretenimento inteira, né? Porque todo mundo agora, qualquer coisa, continuação. Mas enfim, eu acho que a minha primeira reclamação é essa, porque eu achei até mesmo desonesto da parte dela, porque ela o tempo todo falou em duologia, e agora do nada ela disse que talvez ela precise escrever um terceiro e um quarto livro. Sabe? Que planejamentos são esses? Então... É mentira dela. Ela tá mentindo. Eu nem leio o livro, eu não sei o que aconteceu e tudo mais, eu não faço a mínima ideia, eu só sei a ideia do enredo, porque eu vi o GF falando um bom tempo atrás, pique um ano e meio atrás, e eu sei o plot, mas a questão toda é, a essa altura, ela precisa ainda de um terceiro e de um quarto livro para continuar falando, sabe? Para continuar. Não, cara, isso é esquema, só pra continuar vendendo. E eu ouvi falar bem desse livro. Eu acho que eu vi algumas pessoas falando bem dessa série. Sim, muita gente gosta da série, do primeiro livro, principalmente, do da Nona Casa. Vi muita gente falando bem. Tanto que eu tinha interesse em ler por causa Parece disso. que é mais adulto, né? Não é tão... Sim, não é tão ele se passa... young adult. Ele não é tão jovem, assim, ele se passa ali na faculdade, mas ele tem uma pegada mais Dark Academy, então tem uns temas mais, assim, mais profundos e pesados, tudo mais nessa pegada. Então, eu achei a proposta do livro muito interessante. O problema todo é esse, que ela simplesmente acordou e disse, quer saber? Quero vender mais, vou escrever esse livro. E pra mim, quando a pessoa inventa de continuar escrevendo, do nada, isso tem cara de que o plot já foi embora, já foi com Deus, sabe? O que ela tinha planejado, ela já entregou, e ela vai continuar, sabe, tirando leite de pedra, eu acho que é isso. Sabe aquele meme da vaquinha magrinha? E a galera lá, good morning, sweetie. Pois é. Desse jeito. Então, sei lá, não me meto nessa. Eu me pergunto se não é mais fácil inventar uma outra história. Inventar, entre aspas. Ela podia pegar a mesma coisa e criar outro livro. Que é isso que a maioria dos autores fazem. Pega a mesma história e escreve de outro jeito. Não era mais fácil? Precisava realmente ser uma sequência? E ela tem público.
o que me mata é que ela tem público, sabe? Mas então, a galera ia Porque ler. A galera ia ler esse livro novo. eu ia ler qualquer coisa que ela lançasse. Não Então, precisava fazer uma continuação é de isso que me do livro pega. fechado, de uma obra fechada. É isso que me pega, porque ela já tem fã, ela já tem um fandom fiel que vai ler qualquer coisa que ela escrever. Então, sei lá, ela podia lançar 3 livros por ano iguais que as pessoas vão ler. Pra que lançar 5 livros da mesma história? Ah, não, eu me cansa, eu não tenho paciência pra série de livros. E já chega. E eu até posso ler livros iguais, a mesma história, 2 vezes, 3 vezes. Mas a mesma história, 10 vezes, não termina, logo não conclui. E aí sai lá e só vai sair aqui no ano seguinte. Ah, não. Sei lá, achei podre, achei. Foi uma ideia assim, podre. Com certeza foi time de marketing dizendo: Nossa, estamos vendendo bem, hein? Olha quanto que vendeu a estreia desse livro. Acho bom você escrever uma continuação. E aí ela resolveu meter essa. Podre, podre. E aí é isso. Esse é um livro que eu não É. leria porque eu Falando, achei sacanagem. falando em Young Adult, para emendar aqui no que eu vi muitas pessoas falando, que eu não sei se já saiu, se vai sair agora no começo do ano, que é o Fortune, que pra cá traduziram como Quarta Asa e a galera tava brigando por causa dessa Sei tradução. qual é. Sei qual era a minha segunda reclamação, inclusive, esse livro. Ah, então já emenda com o que eu vou falar. Aham. Eu não vou ler porque chega de história de dragão, gente. Não já chega de. Ninguém cansou. Já tá passando, já vai começar de novo a House of the Dragon. E sei lá, ainda vai ter mais dragão. Pior é que não vai adaptar, né? Porque dragão é caro. E. Qual foi o que falaram que ia adaptar, que eu vi um dia desse, a notícia? Eu não lembro de quem era. Mas eu acho que era fantasia também. Era Crônicas de Nárnia? Não, não era Narnia, era outra coisa. Que eu Ah, até tá. pensei que. Acho que até a Netflix ia comprar, não sei. Agora eu esqueci. Mas aí eu fiquei pensando, se talvez Mas se foi a adapte. Netflix que comprou Nárnia. Eu lembro disso, que Eu se não me lembro, engano né? foi a Netflix que comprou Nárnia. Que também é caro, né? Porque tem um monte de CGI. Não sei. O CGI de Avatar ficou bonito. Que a Netflix passou aí recentemente. Então talvez preste, né? Enfim, voltando. Falaram tanto nesse livro, nesse Fortune, depois falaram muito da tradução do nome que estava ruim. E falaram tanto, eu fui ver a sinopse. E é a mesma coisa de sempre. Uma menina jovem, que estão obrigando ela a fazer uma coisa que ela não quer, e aí ela precisa sobreviver. A mesma história de sempre. De todos os livros de fantasia. Aliás, agora mudou, agora tem outro nome. Romantasia. Separaram. Resolveram separar, depois de muita briga. E aí é a mesma coisa. Inclusive eu ia falar também do outro que já vai sair outro livro de Sangue e Cinzas, eu acho. Que eu esqueci o nome do livro novo dessa série. Que também é a mesma coisa. A menina jovem que tá ali numa situação de merda que ela não queria estar e precisa se salvar e salvar todo mundo. E mesma história, assim. Sei lá, eu acho que já chega. Tá? Talvez seja injusto pra mim falar isso, porque eu não leio fantasia de jeito nenhum, né? Mas me pega um pouco esses livros estarem sempre hypados, sabe? Estarem sempre Mas, os mais vendidos, estarem sempre sucesso do TikTok. Nossa, isso me irrita tanto. Quando eu mas vejo aí isso é que na tá. frente de um livro, eu já pego o ranço. Mas esse plot da menina tá numa situação de merda sabe, depois ter que se sacrificar e tudo mais. Isso não é novo, isso é o E clássico por isso, por isso eu tô falando que é já um clássico chega. da fantasia em si, cara. Tipo, a questão toda é que agora ela tem um interesse romântico no meio. Por isso que tá o romantasia. Então, tipo, desde que o mundo é mundo, o livro de fantasia é fulano, um pobre coitado, foi sorteado pra passar por um bando de perrengue pra salvar uma população que inicialmente não se importava com ele. Então, tipo, é sabe, o arroz com feijão da base de toda fantasia. Começa daí. Nossa, eu ia falar Tá. um negócio E que ia aí, e muito aí as cair pessoas podiam a ver. coisa. E aí agora acrescenta. Então, tipo, essa parte, pra mim, não é meio que, tipo, a problemática toda. A minha problemática toda com esse Fort Wing, não só com o Fort Wing, mas no geral, é o que eu tava até comentando, do tirar leite de pedra. Já, sabe, É isso, é uma história. já deu tudo que tinha que dar, ainda tá inventando coisa em cima e sei lá, cara. Eu acho que eu acho que a gente já comentou aqui uma outra vez,
É a questão toda delas ficarem genéricas, porque tudo bem que a base seja parecida, que é essa coisa do herói sacrificar em nome de um universo inteiro que não ligava pra ele, etc, etc, etc. Tá, a base é a mesma. Agora, a partir do momento em que todas as protagonistas têm a mesma personalidade, aí é foda. É Aí sempre a não dá. mesma menina jovem numa situação de merda. O Sim. DVD é Não, sobre e isso. até a dinâmica entre a protagonista e o protagonista é a mesma, entendeu? Então isso que vai, sabe, só muda. Eu ia dizer só muda a capa, mas nem a capa E muda nem a mais. capa tá mudando mais. E aí me pega muitas pessoas dizerem que livro de romance é tudo igual. Livro de fantasia também. E aí? A gente tá todo mundo na mesma? A gente tá todo mundo em situação de barril, com os livros tudo igual? Ninguém pode falar de ninguém, ninguém pode criticar ninguém, então. E no final das contas, cada um lê o que quer, eu acho, né? Enfim. Só me irrita um pouco esse livro estar sempre entre os mais vendidos e serem sempre a mesma coisa. E serem sempre 10 livros. E sei lá, enfim. Problema meu, talvez. Talvez deve ter gente que tá ansiosíssimo pela Não, tradução. Deve ter eu gente que já leu em tenho, inglês, provavelmente. sim, eu tenho amigas que já leram e que gostam muito, recomendam e tal. Só que assim, pra mim, é como eu disse, estão aí tentando reinventar a roda só que usando os mesmos arquétipos várias e várias e várias vezes. E outra coisa é que depois que inventaram que livro de fantasia, para vender bem, ele tem que ter pelo menos 700 páginas, Ah, ninguém não. mais parou, né? Esse livro é enorme, Uhum. esse aquartado. Eu já não leria pelo tamanho, que são 700 e É, poucas páginas, se eu não me engano. não dá. E aí, não contente, o rolê, ele sabe, ele parece uma releitura de outras tantas fantasias, inclusive, sabe, a dinâmica dos protagonistas me parece, do que eu vi muito por cima, me parece com umas outras três fantasias muito grandes, muito famosas, que eu não vou jogar o nome pra não bater com o fandom, mas, sabe, sei lá, pra mim não desce muito não, então assim, É, é, não, e me pega também que se ela vai fazer 5 livros, todos esses livros precisam ter 700 páginas. Se você vai não é dividir a um maior história, que o outro, cara, que história não é é um isso? maior que o outro. Eu fico muito curiosa de saber o que diabo acontece nessas 700 páginas. Porque Não, eu não não fico, entra na aí minha é que tá, cabeça. eu nem fico. Eu não fico curiosa porque, sinceramente, não justifica nada na minha cabeça. O livro do Martin tem essa quantidade absurda. Tem mil Sabe e o tarará. que eu acho engraçado? Eu tava assistindo. Eu fui assistir, né? Trono de Vidro. Eu tava vendo os vídeos do Paulo, né? Do Velho em Casa. Que ele tá lendo, né? Tá nessa saga de ler Trono de Vidro. E aí Uhum. ele fala o resumo da história e tal. Eu fiquei ouvindo. Ele tá se sacrificando por todos nós, né? Porque eu Isso. jamais leria o livro da Jamais, né? E eu acho que esse último vídeo, acho que é do terceiro livro, sei lá. Eu sei que ele passou quase 1 hora só no resumo do livro. No resumo do que acontece no livro. E é um monte de coisa que eu acho que devia ser cortada. Inclusive, ele fala isso na opinião dele. Tem um monte de acontecimento ali na história que podia ter sido cortado. E eu fico imaginando que esses livros são todos assim. Um monte de situação, de cena que podia ter sido cortada, que não acrescenta em nada na história. E aí é que tá, né? Por isso que eu falei que há uma necessidade do mercado de dizer, não, fantasia adulta precisa ter pelo menos 700 páginas. É adulta E mesmo? assim, A protagonista tem 18 anos. Ela só é maior de idade legalmente. mas aí eles consideram fantasia adulta pelos temas que são abordados e Ah, não porque tem pela cena idade de dos sexo. Ah, protagonistas. tá. É, Tá bom. porque, Eu quero ver uma por menina de exemplo, 18 anos. Eu não quero ver uma menina, sobre uma menina de 18 anos. A última vez que eu fiz isso foi com The Hunger Games. E nessa época eu era jovem. Se eu fosse essa idade que eu tenho hoje, eu não teria acompanhado Jogos uhum, Vorazes. Porque eu não quero saber. assim, fantasia, ele é considerado fantasia adulta a partir do momento dos assuntos abordados. Por exemplo, Game of Thrones, que era até com que eu ia comparar com a questão de número de páginas. Game of Thrones, ele é considerado uma fantasia adulta porque tem morte, tem sangue, tem sexo, tem tudo que é possível de acontecer. E Tem mesmo que os incesto. protagonistas, É um e puro mesmo que os gore. protagonistas, em grande maioria, tenham seus 13 anos, 15 anos. Se eu não me engano, a Daenerys tem 13 e o Jon Snow tem 15. É uma coisa assim. Quando Exato. começa a história. Então,
assim, começa com eles muito, muito jovens. Então, mesmo com eles muito, muito jovens, a história é uma fantasia adulta por causa dos assuntos e não da idade do protagonista. E aí, com essa base que esses livros todos são considerados fantasias adultas, né? Fort Wing, Príncipe Cruel, os 20 livros da Sarah J. Maas, e por aí vai. São considerados fantasia adulta pelo assunto abordado e pela forma que ele é abordado. Então, é mais ou menos nessa pegada. Dito isso, eu sou muito encucado com esse lance de que a fantasia adulta precisa ter 700 páginas, sabe? Eu fico assim, meio. Não, sabe? Não, não precisa. Porque aí começa a ser como você tá trabalhando aquela história. E eu acho que essas histórias não estão sendo trabalhadas legal. Como tu disse, tá aí Trono de Vidro. Era uma passada era um delete e ele diminuía de tamanho, sabe? Nas cenas desnecessárias. Ou então, sei lá, uma revisada, uma reconstrução. E fazia, sabe, ele ser menor e uma leitura mais fácil, inclusive. Não digo mais fácil no sentido de que não é fácil de entender o que ela escreve, porque, enfim, eu acho que a escrita da Jane Maas tem esse impacto todo porque ela não é uma leitura complicada. Não, ela não usa termos complicados nem nada. Mas a questão toda é exaustivo. Tu pega um livro e ele é um calhamaço deste tamanho para dar 20 voltas e não sair do lugar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que falta muito essa ideia de que ir de ponto A ao ponto B, contando a história de uma forma simplificada, mais objetiva, sabe? É funcional. Eu acho que falta muito isso. E, como eu disse, estão todo mundo seguindo o mesmo padrão, a mesma cartilha de repetição de protagonista e repetição de enredo. E eu não falo de enredo à base, eu falo enredo, o enredo mesmo. A protagonista, que ela é durona, ela é badass, e aí ela encontra o cara que é um moreno arrogante, e aí eles começam a trabalhar juntos nesse propósito, e no final os dois se apaixonam, parará, parará, parará. Véi, só daí já matou, sabe, boa parte de todas as protagonistas atuais. Matou no sentido de que, né, atingiu. E, sei lá, cara, eu acho que essa é a minha problemática com a romantasia no geral. Não me pega, não me pega mesmo. E eu gosto de fantasia, tanto que eu sempre referencio, tô sempre comentando na minha rede pessoal sobre o Neil Gaiman, que eu gosto da fantasia do Neil Gaiman. Aí é que tá. Eu não desgosto do gênero. Eu assisto, eu falei várias vezes, eu assisto histórias do gênero. Mas ler me pega demais essa papagaiada tudo aí. Eu assistiria uma série que adaptasse esse Fort Wing. Parece interessante toda a questão dos dragões, de terem essas divisões. Não iria. Mas não iria. Mas eu não sei se eu assistiria, porque eu acho interessante ver como a televisão adapta aquilo, como o cinema adapta aquilo. Inclusive, essa é o único motivo pelo que eu vou assistir House of the Dragon na segunda temporada, porque eu detestei todo mundo ali daquela história. Mas eu quero ver como eles vão adaptar algumas coisas que eu já li sobre. Eu quero ver como vai ficar. Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de ver como fica ali na tela. Mas eu não me importo nem um pouco com ninguém ali, eu não quero saber daquele pessoal. Então eu assisti Avatar agora, e eu não assisti o anime quando passava quando eu era criança, nunca me pegou, mas eu assisti porque eu queria ver como ia ficar. Eu assisti o One Piece pelo mesmo motivo, eu nunca assisti o anime de One Piece, eu não sabia nem do que se tratava. Eu só quero ver, entendeu? Mas eu não vou pegar um livro de Game of Thrones pra ler, não vai acontecer, não quero saber. Eu não vou ler esse livro. Então, o que me pega é essas 700 páginas, com um monte de nada, e na televisão eles vão resumir, eles vão tirar coisa, eles vão botar de outro jeito, entendeu? É por isso que eu não sou contra a adaptação, e eu defendo aqui, muitas vezes, algumas decisões que a TV faz, o cinema faz na hora de adaptar. Porque eu acho que funciona na TV. No livro não funciona pra mim. Então, eu tenho muita vontade até de ler um livro de fantasia um dia, mas não me pegou ainda. Não chegou a esse ponto ainda, não apareceu esse. Vamos ver no futuro, né? Cara, eu aí tá, pra mim, eu acho que o universo tem que fazer sentido pra me chamar a atenção, tanto no livro quanto na adaptação. E, sei lá, o que dá a entender pra mim, tem dragão, beleza, joia, show. Mas qual a utilidade desse dragão? Ou ele é que nem Eragon,
Kerrigan, tanto faz, sabe? Tanto faz, o dragão tava ali pra preencher uma tabela de animais fantásticos. Mas, sabe, qual o misticismo ao redor do dragão? Eu sei que em Game of Thrones literalmente tiveram que fazer magia de sangue pro dragão existir. Beleza, show, me deram uma justificativa pra ele estar ali. Agora, sabe, em outras obras eu sempre me pega muito, tem dragão e tudo mais. Eu disse, tá, mas era necessário que tivesse, sabe? Ou só tem porque, estamos trabalhando com fantasia, então vamos botar dragão aqui. Não sei se eles explicam isso nesse Fort Wing, né? Tem essa questão. Quem já leu, quem falou alguma coisa. Eu sei que é uma questão que tá rolando uma guerra, ou alguma coisa parecida. E tem essa seção desses guardas, desses soldados, que tem que voar nesses dragões. É só que eu sei. Inclusive, a protagonista, ela não queria. Como sempre, a protagonista não quer fazer o que querem que ela faça, né? Mas eu não sei também se explicam por que existe dragão. Eu não sei. Enfim. Não, ninguém vai ler. Nós não vamos ler Fort Week. Não Quer tem como. falar o próximo? Teu próximo era esse. Meu próximo era esse, então eu vou passar pro terceiro da minha lista. Né? Não era uma lista muito longa, na verdade. Porque, enfim, no final das contas, muito deles caiu no mesmo ponto. Tão parecido. Então, nesse caso, meu terceiro livro que eu não leria seria Uma Vida Pequena. Nossa. E existem muitas questões do porquê eu não leria. O primeiro também é a quantidade de páginas. Eu acho que é uma quantidade de páginas absurda, sabe? Cara, livro... Eu já tô aqui reclamando, dizendo que 700 páginas às vezes não são necessárias. Tu imagine quase 900, que se eu não me engano E 900 páginas de sofrimento. Exatamente. 900 páginas de um sofrimento exagerado, o que eu ouvi falar, é só isso. O livro inteiro. Eu não leria porque... Eu quero lembrar quem foi que resumiu uma vez o livro, assim, né? Que nem o Paulo faz, né? O Paulo Hatz. Eu não sei se foi o próprio Paulo Hatz que fez. Eu acho que ele não entrou em detalhes, por motivos óbvios, porque é um monte de tema. É um monte de tema, né? Sim. Mas eu acho que ele falou mais ou menos por cima do que era. E ele leu e falou mais ou menos por cima do que era, mas ele não entrou em detalhes. E ele fez um vídeo também falando sobre a autora. Sim. E aí, acho que foi isso. Ele fez um vídeo falando sobre a autora, e aí ele fala que leu e fala mais ou menos sobre o que é, porque tem a ver com as polêmicas da autora. Parece que ela falou um monte de bobagem aí. Agora eu não lembro direito. Eu assisti o vídeo, mas eu não lembro direito. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, cara, eu tenho uma opinião muito forte com livros que retratam o sofrimento da comunidade LGBTQ e a mais. Principalmente quando esses sofrimentos são retratados por pessoas que não fazem parte dessa comunidade. E, para mim, a questão toda de Uma Vida Pequena é justamente essa forma como ela escolheu retratar. Sim, eu contei uma história, como ela mesma aplicou, dizendo, eu escrevi uma história desse jeito porque eu acho que é a melhor, era, como foi? Eu acho que ela disse que achava que era a melhor forma de retratar o sofrimento humano. Então, assim, sabe, são assuntos tão delicados. Envolve tanta coisa como o processo não só de aceitação da própria pessoa, envolve também marginalização e toda a construção social mesmo ao redor da sexualidade. E ela vem dizer que ela escolheu escrever um dos livros, assim, que é mais próximo do Torture Porn que eu já ouvi falar na vida. E, sabe, porque, era a melhor forma de retratar o sofrimento humano. Véi, isso pra mim não existe, sabe? Não encaixa. Eu acho que e me pega muito, muita gente ter lido e gostado e recomendado e tudo mais. Eu tô dizendo, eu não aguento mais ver sofrimento LGBTQIA+ sendo utilizado só pra fazer dinheiro, não, sabe? Não é uma coisa assim, estamos contando um momento histórico. Tem um filme chamado The Normal Heart, que ele é mais ou menos essa ideia de sofrimento. Que ele conta justamente o momento da epidemia da AIDS, principalmente localizada em Nova York.
e como ela foi acontecendo, e basicamente a gente tem esse protagonista que adquire a síndrome e ele não sabe o que é, e basicamente ele não sabe nem que ele é portador, né, do vírus. E aí vai acontecendo várias coisas. Ele se relaciona com uma pessoa, e essa pessoa, né, fica imunodeficiente, vai acontecendo várias coisas, e a gente vai acompanhando esse casal, que no final acaba de uma forma muito trágica com a morte né, de um deles, e etc. Enfim, mas toda essa história, ela é contada a partir do ponto de vista de uma pessoa que, né, que faz parte da comunidade e que queria retratar esse momento de luta. Basicamente, o momento que aconteceu, sabe? É uma história muito triste? É uma história muito triste. É um final mais triste ainda? Sim, é um final altamente trágico. Eu lembro que eu assistia e eu chorava, 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 porque era uma situação muito triste. Mas eu entendi que era o retrato de um momento. Era o retrato dizendo, olha, foi assim que aconteceu a epidemia de AIDS nos anos 90. Então, sabe, toda essa questão de preconceito e tudo mais, tanto que eles não sabiam que era doença e colocaram a culpa na comunidade e tudo mais, sabe? Então, tipo, tem toda uma questão e foi trabalhado tudo isso e foi explicado tudo isso. Então, tipo, não foi um sofrimento pelo sofrimento. É a diferença do que a gente encontra quando a gente lê esse livro, sabe? A ideia toda é pegar esse cara que tá se fudendo literalmente desde quando ele era molequinho, porque acontece um crime horroroso com ele. E eu não quero dizer o nome do crime, porque eu acho que esse episódio vai acabar tendo que ser censurado, né? Cair na faixa etária de programa explícito. E basicamente acontece esse crime quando ele é muito, muito jovem. E aí, sabe? E aí ele vai e ele passa por poucas e boas, por vários tipos de abuso, até que ele foge de lá. E aí, quando ele foge, ele vai cair em mais uma sequência, um grande tormento de outros abusos. E no final, ele escolhe botar fim na própria vida dele, depois de muito sofrimento. Ah, mas tem alguns momentos que eles são felizes. Tá, tudo bem, tem momentos que eles são felizes, mas a ideia toda é que basicamente a vida dessa pessoa é sofrimento, tragédia, e é retratado, sabe, de uma forma muito pesada e crua. Então, eu acho que não foi pra contar uma história, não foi pra. É literalmente pra dizer, foi meio sádico, sabe? Foi literalmente sádico dizer, olha, esse viadinho aqui sofrendo desde que ele era uma criança e agora se matou, que coisa. Ai, meu Deus, falei. Mas enfim, sabe, não, pra mim não faz sentido a pessoa escrever isso. Eu não gosto desse tipo de história. Eu já disse que eu acho algumas vezes. Pra mim, a história tem que ter um final feliz, tá? Eu gosto de um pouquinho ali do angst, né? Quem vem da fanfic. Eu gosto, eu acho que é legal, eu acho que é real, né? É uma coisa real. As pessoas não estão todo tempo felizes. Coisas acontecem, então você passa ali por algumas situações e eu entendo. Mas uma história inteira de sofrimento e no final ser assim trágico, eu não vou ler isso. Não quero ler isso. Não estou dizendo que não deveria existir. Deve ter quem goste, sei lá. Talvez esse tipo de história precise ser contada de vez em quando, assim como tu deu o exemplo aí dessa história que tu falou. Talvez, mas eu não quero ler, eu não leria esse livro também. Aquelas, né? Eu acredito que histórias, né, com finais não felizes, elas podem ser contadas, elas devem ser contadas. Eu mesma já escrevi histórias com finais que não são felizes. Eu até comentei aqui lá na época de Daisy Jones and the Six, que quando eu assisti, quando eu li o livro, eu disse que eu gostei muito do fato de que não é um final realmente feliz, é um final agridoce. Mas então eu concordo, é isso, sabe? Que realmente é um sofrimento pelo sofrimento e não é uma justificativa de estamos retratando um momento da sociedade, estamos contando um fato histórico. Não. É literalmente sofrimento pelo sofrimento. Então, sei lá, e como eu disse, me pega muito ela ter selecionado pessoas LGBTQIA mais pra contar a história só porque sim, sabe? Então, tanta gente sei pra lá. sofrer, né? Sim, não, é aquele. Olhou logo uma minoria. Cai no estereótipo de que essa minoria tá sempre sofrendo, sabe? Que só histórias infelizes são, sabe, ao redor. Eu acho muito podre. Acho que é a história de gays trambiqueiras, né? É esse tipo de coisa. Prefiro. Enfim. O próximo livro aqui que eu vou falar, na verdade, são dois.
Um que a gente falou que ia ler, a gente chegou a colocar ele na lista, e aí a gente tomou spoiler, ou eu tomei o spoiler e te falei, ou foi ao contrário, eu não sei. A gente descobriu o final e desistimos, que é o Honeymooners, que virou Os Imperfeitos por algum motivo aqui no Brasil. Eu não lembro onde foi que a gente viu o spoiler do final. Não sei quem Foi me. o Paulo Foi Ratz o que Paulo? resumiu. Ah, O foi Paulo Ratz mesmo. resumiu ele no TikTok. E É, aí nossa, que legal, ele resumiu quando chegou no final, não. Sabe, chega a morrer é, algo dentro de não mim. dá, não dá. Esse final não dá. Não vamos falar aqui, porque talvez alguém queira ler. Mas assim, talvez alguém goste. Eu acho que muita gente deve ter gostado, na verdade. Acho. Enfim. A Cristina Lauren, a Cristina Lauren, são duas, né? A Cristina e a Lauren. Acho que o nome delas não são esse. Elas só pegaram dois nomes aleatórios, não sei. Enfim, elas vacilaram antes comigo, que a gente leu aqui também ano passado. Qual foi o nome daquele livro? Eu não vou lembrar. Enfim, a gente leu com eles ano passado aqui e que foi assim meio. Eu acho que eu dei 3 estrelas, sei lá. Eu gosto da escrita dela. Eu gosto de como elas escrevem. Eu gosto principalmente das cenas ali mais, né, sexuais. Eu acho que elas escrevem bem. A química, ela consegue construir uma química legal ali no casal, nessa parte sexual, pelo menos. Mas o livro chegou numa certa altura lá que já estava muito esquisito, muito estranho. A menina stalkeava o cara e não contava pra ele. É bizarro, a gente não gostou dessa parte. Então ali foi um vacilo. E aí a gente botou esse na lista pra ler e a gente ficou sabendo desse final, que também é horrível. E tem outro que eu acho que saiu. Acho que saiu depois desses Imperfeitos. Eu não consegui ver direito aqui a data. Que é o. Perdi o nome do livro. Ah, tá, achei. Armadilhas do Amor. Que eu não vou ler, mas eu vi gente falando bem dele. E eu achei ele curtinho, daria pra ler numa boa. Até aqui pra gente comentar. Ele tem 200 e poucas páginas. Mas eu li a sinopse e eu fiquei meio. Eu acho que a possibilidade de eu não gostar desse também pode ser grande. Porque envolve um casal que tá brigando e eles têm que fingir que estão de boa. E aí tem esse outro casal que trabalha para esse casal. E, enfim, eu achei que um potencial. É o da MD, acho que é é, MD o nome não, é da dela. Cristina Lauren também. Isso. Da Cristina Laura, porque tem É, um plot parecido com a autora daquele, não sei o que de verão, leitura de verão. é, Bem parecido, mesmo essa pegada. então foi plágio, não, brincadeira. Mas enfim, é, eu achei a sinopse meio um potencial de ser uma bomba. Ou de me decepcionar de novo. Então, para não me decepcionar de novo, e eu acabar pegando o ranço delas, porque, novamente, eu gosto da escrita delas. Então, para eu não pegar esse ranço, eu desisti. Eu ia sugerir ele pra gente aqui, mas aí eu disse, não, melhor não vamos insistir nela, vamos deixar aí pra próxima. Eu acho que eu não sei quem é a editora que traduz elas, mas tem, assim, um monte de livro antes desse, e no meio, ali, que não foi traduzido. Eu não sei qual o critério que eles usam, se é porque fez mais sucesso lá, e aí elas resolvem trazer aqui. Por que não traduz tudo? Enfim, eu não sei. Tem um no meio ali que eu achei que podia até ser interessante, mas resolveu traduzir isso. Então, não vou ler, não quero ler. Pensando aqui que eu acho que eu não quero ler. Isso é uma coisa muito, muito, muito mais minha, assim, de implicância mesmo. Porque, enfim, eu não quero ler Tudo é Rio. Eu não quero ler porque eu não aguento mais gente defendendo esse Saturou, livro que eu né? peguei abuso. Eu peguei abuso, inclusive, da autora. Não quero. Ai, porque Carla Madeira. Não quero saber. Ela pode ser a maior escritora do momento. Não quero saber. Porque eu não aguento mais ver gente recomendando esse livro. Inferno. Geralmente, quando uma coisa fica muito popular e começa a ser falada muito e gerar polêmica e confusão, eu acabo pegando ranço também. Foi assim com aquele filme que ganhou. Qual é o nome daquele filme? Ano passado ou ano retrasado? Não sei. Que era tudo em todo lugar ao mesmo tempo. As pessoas falaram tanto desse filme e brigaram tanto que eu perdi completamente a vontade de assistir. Eu sou assim. Ou as pessoas falam bem ou falam mal, tudo bem pra mim. Mas quando começam a brigar demais, já me deixa. Não quero mais saber. Esse livro foi assim. De tantas pessoas falarem, brigarem, eu perdi a interesse, a graça. Não, eu acho que todas as coisas ao mesmo tempo e Tudo, etc. tudo, tudo.
Tudo, tudo, tudo. Eu não peguei o ranço porque eu assisti ainda antes do hype, então não me pegou. Mas eu entendo. Eu entendo, inclusive, quem leu antes do hype. É, aconteceu isso muito com Evelyn Hugo. Muita gente recomendando Evelyn Hugo, dizendo que este livro vai mudar a sua vida, etc, etc, etc. Que chegou um ponto em que eu que li Evelyn Hugo não É, estava mais aguentando ouvir falar sobre. eu li Evelyn Hugo de tanto as pessoas recomendarem, de tantas pessoas falarem que era o melhor livro do mundo, eu fui ler. Sim, Porque eu queria saber se só eu ia achar ruim. Porque todo mundo tava falando bem. Eu acho que esse foi o livro que eu mais vi gente falando bem. Que geralmente tem sempre alguém pra falar que não é tudo isso, né? Mas eu acho que Evelyn Hugo, todo mundo que eu vi tava falando bem. É, mas eu não cheguei a ver briga mas sobre ele. Talvez. é porque a briga não chegou aqui, na verdade. Teve A muita briga não chegou passada aqui, de é pano. verdade. É, teve muita passada de pano. Então, tinha material pra ter uma briga, mas não chegou aqui. Inclusive, acho que teve. Eram argumentos válidos, mas que prevaleceu muito a questão de que focaram mais no fato do livro abordar outros assuntos e esqueceram, sabe, a problemática do livro, que, não foi, que era a representação de etnias, que não foi legal, sabe? Mas É, enfim. eu fiquei sabendo da briga assistindo o vídeo de uma gringa. Eu não sabia que existia essa briga. Uhum, E aí, quando ela foi uhum, falando, foi que eu fui vendo, eu digo, peraí, eu não tinha prestado atenção nisso. O hype sim. realmente, às vezes, pega a pessoa. Sim. Não, muita gente não. Ele é um livro perfeito. Toda vez que alguém fala livro perfeito, me dá uma dor no coração, porque eu digo, não, calma. Vamos Perfeito, devagar. perfeito. É, vamos devagar. Olha a emoção, jogador. Não, eu Mas acho, tá. eu acho um livro bom. Eu acho que ele merece o hype que ele teve. E olha quando eu falo isso desse monte de livro que, principalmente durante a pandemia, um monte de livro aí ganhou hype no TikTok. E, na minha opinião, 90% deles não merece. Mas, enfim, esse eu acho que mereceu o hype. Ele é bom, ele tem um monte de coisa legal ali que eu gosto. Mas quando você parar pra pensar nessa questão que eu não tinha percebido antes, aí você realmente diz, não, peraí, realmente esse negócio aqui é estranho. E é uma coisa que dá pra passar mesmo despercebido. Sim, tanto que quando eu vi eu achei assim meio nhé, a questão toda de que a Evelyn, né, pra todas as coisas ela precisava usar o corpo. E a Célia, pra todas as coisas, ela usava o talento. Isso eu achava meio, sabe, meio. Me pegava. E fora que eu não gosto da Célia, eu acho que eu já comentei aqui várias vezes que o tom que a Célia usa falando sobre a bissexualidade me atingiu de um jeito muito ruim. Então, eu já não gostava do personagem, então isso foi ficando cada vez mais evidente conforme foi passando. Mas, assim, eu gosto muito do livro. Eu Eu gosto muito da talvez escrita da autora. voltando na questão do não leria, talvez hoje, se eu soubesse essa história antes de ler, eu não leria, tá aí. Uhum, Se eu soubesse tudo isso antes, agora, sem ter lido, eu não sim. leria. Seria um motivo pra não ler. Então, né? Mas me venderam um livro perfeito, por isso que eu fui ler. Pois é. Vendem um livro de uma forma, sabe? Não, ele é imaculado e etc. E aí eu acho que é isso que acaba pegando as pessoas. Tudo a Rio foi basicamente isso. Muita gente dizia isso. A escrita da Carla Madeira é incrível. Nossa, é de tirar o fôlego. É isso, é aquilo. É muito verídico, é muito crível e etc. E tudo mais. E aí eu disse, pô, legal, eu gosto desse tipo de escrita, eu gosto desse tipo de coisa. Só que aí depois foram lá e me disseram, não, mas é porque no final há uma passada de pano pra determinado crime. E aí eu fiquei assim meio, mas é porque. Aí vem sempre os defensores, né? É porque Como é? Faz parte da vida, faz parte da realidade, isso acontece, tarará. Amigo, não quero saber. Se não teve uma discussão assim, se não é levantado ali no meio de tu, pô, isso foi uma bosta, sabe? Nem esse tipo de reflexão no meio, pra mim, cheira a romantização. Se tem uma romantização, eu não quero saber. Então, e aí começou toda essa briga e toda essa parada de que, mas você tem que ver isso, tem que ver aquilo. Chega, chega, não Não, aguento e mais. aí, qualquer pessoa que falasse mal desse livro virava uma discussão enorme. As pessoas simplesmente não estavam aceitando quem falasse mal desse livro. Não, tá, não estavam, não estão, porque um dia desses, um dia desses não, acho que foi mês passado.
né? Ali por fevereiro, o pessoal tava de folga no carnaval e resolveu comentar, tava lendo e disse assim, nossa, odiei esse livro. Mano, caíram de pau no tweet da menina de uma forma absurdo, que todo mundo, não, é inimigo, sabe? E inclusive era uma verificada que disse que odiou, sabe? E não tancou mesmo. E ela disse, cara, é a minha opinião. E aí alguém foi lá e virou e disse pra ela, é uma opinião burra. E eu fiquei, gente, E também entra aqui a segura questão. noção, sabe? Entra aqui a questão que a gente já falou outras vezes, que é que não se pode falar mal de autoras nacionais. Ah, porque você tá falando mal dela, ela é autora nacional, ela vendeu muito livro, ela fez sucesso, ela veio lá de baixo, blá, 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 você não pode criticar. Eu acho isso uma bobagem também. Mas, enfim. Não é de hoje que eu acho muito ruim a forma que o ego atinge o mercado nacional. É muito, muito ruim e, sei lá. Não é nem mesmo, sabe, vendável, porque se eles não estão aguentando ouvir uma crítica, sabe, de gente aleatória, tu imagina de uma crítica de um meio de comunicação muito maior, sabe? Então, sei lá, eu acho que não é saudável, inclusive, esse tipo de coisa. Mas enfim, eu acho que essa é a minha lista, na verdade, sabe? Eu acho que pra encerrar, a gente pode falar que livros que todo mundo já sabe que a gente não vai ler, que é o Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Já que a gente tá falando de TikTok, né? E esse, acho que até hoje as pessoas hypam lá. Nós não vamos ler esse, e nenhum que ela lançar no futuro, ou que ela tenha lançado na vida dela antes. Eu sou contra o que ela escreveu lá atrás, o que ela escreveu daqui pra frente, eu nunca lerei. Coisas que ela nem escreveu ainda. Coisa que ela ainda nem. Eu ia dizer coisa que ela nem plotou, mas ela não precisa plotar. Porque ela só precisa fazer um grande sorteio de uma tragédia e colocar o final dizendo que o amor salva tudo. Então enfim, a gente não vai ler. ler. A gente é bem enfática. Não vou pedir desculpa. Todo mundo sabe que a gente não suporta a Colleen Hoover. Como autora, eu não gosto dela como pessoa, que eu acho ela mó otária. Então, assim. Então, assim, não vai rolar. Isso daí nunca vai rolar. Não é pra mim, ela não escreve pra mim. Tá? Ela tem o público dela, a galera que defende ela, que compra até esmalte que ela lança do livro. E aí fica ela pra lá, esse pessoal pra lá e eu aqui, não me misturo, não gosto, não quero saber. Tá? E aí, acho que de livro de TikTok que eu não leria, de jeito nenhum, acho que é esse, principalmente. Tem que eu vejo muita gente falar Mentiroso. Eu nunca achei graça, li a sinopse. Acho que eu vi o Paulo falando também sobre, mas não entendi o hype, né? Não leria também. Qual foi o outro que eu vi tanta gente falando também? Eu não lembro agora. Mas enfim, 90% desses livros que tem o sucesso do TikTok na frente, eu não leria. Essa que é a verdade. Que eu já me decepcionei o suficiente. Acho que o único sucesso no TikTok que eu leria são os livros da Ellie Hazelwood, e é porque é muito específico. É bem específico. Ela escreve pra gente. Como eu disse, ela escreve pra gente. A Colleen Hoover não escreve pra gente, mas a Taylor escreve. Então, pra mim, a Ellie escreve pra gente. Quando eu pego a sinopse assim, eu disse, foi pra mim, fanfiqueira, que trabalhava em laboratório. E foi pra mim essa daqui. Ela é da nossa turma, comunidade de fanfic. Enfim, é isso que a gente tinha pra falar, reclamar. Obrigada por você que escutou até aqui. Se quiser reclamar de algum livro também, fique à vontade. E é isso, obrigada. É isso, gente. Mais uma semana e obrigada pra você que escutou até o final. Semana que vem a gente volta com outro tema. E é isso, a gente sempre tá muito agradecido por vocês acompanharem. E se vocês quiserem comentar alguma coisa nas nossas redes sociais e tudo mais, a gente tá sempre disposta a debater, a conversar. E é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.